Amados, hoje... Essa campanha Pastor Lau, Deus nos deu, e ela é estritamente espiritual. As bandeiras que nós temos levantadas da fé, da santidade, do amor, da salvação, da guerra espiritual, do Espírito Santo, da colheita, da fidelidade, dos milagres, da conquista, da gratidão, né? Então, é uma campanha atípica, que não tem sido de coisas materiais, porque nós entendemos que quando a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Então, você que está chegando hoje para a campanha, melhor é o fim do que o começo. Então, que você tome posse, né, escreva no seu folder, e são pedidos espirituais, quando a gente pede pela fé. Então, você vai pôr, o que para ti é impossível? Põe aí 3 coisas que para você é impossível, né? Santidade, eu quero estar mais perto de Deus. Como? Amor, como eu posso desenvolver amor? Amor ágape, amor eros, amor filéu. E assim sucessivamente. Salvação, quem 3 ou mais pessoas que eu quero, determino ganhar para Jesus, ser um instrumento de Deus, e assim sucessivamente. Que Deus possa abrir a sua mente, seu coração, e te levar a um novo nível, que é isso que Deus quer, porque quando a gente anda no Espírito e vive no Espírito, aí as coisas acontecem. Glória a Deus, é isso mesmo. E queridos, hoje nós temos a alegria, né, a satisfação de receber uma pessoa muito especial para nós, né? Nós estamos caminhando já há 20 anos, mais de 20 anos, no discipulado com o pastor Lau de Jair, né? E, pastor, é uma alegria recebê-lo. Eu queria que o senhor já viesse subindo aqui, né? Você pode receber o pastor com um aplauso. Aleluia! Pastor Lau tem sido uma grande referência, né? Não é uma pequena referência, não, é uma grande referência, né? A referência está grande, E nesses 20 anos, pastor, a gente tem espelhado no Senhor, tem espelhado naquilo que o Senhor tem feito, amém, naquilo que Deus tem feito através do Senhor. Amém. Hoje eu estava escutando a pregação de ontem. Eita, que tremenda pregação. Tremenda pregação. Tremenda pregação. Só vai pregar lá hoje, não, né? Eu estou querendo. Se o Senhor permitir. Que palavra tremenda. Amém. E assim, a gente vem acompanhando, porque muitas vezes nós não podemos estar perto, né, assim, para o discipulado. Por vezes eu já falei, pastor, deixa eu participar do seu discipulado lá com os seus discípulos, seu 13º. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar vocês irem pelo menos, vou começar a alternar os meus discípulos de Brasília para participarem da nossa reunião. É uma alegria, pastor. Amém. Para a gente é muito importante. Amém. O senhor é uma referência, amém, há 20 anos e vai continuar sendo, porque amém, o senhor pode contar que nós estaremos com o senhor até... Em nome de Jesus eu estou contando, pastor. Porque vocês são uma bênção também, vocês são maravilhosos, são presente de Deus na nossa vida, na minha vida e na vida da pastora Eline. Por isso que a gente faz questão de vir aqui nesses momentos. Esse final de ano a gente recebeu vários convites para estar participando. Alguns a gente não pôde atender, até convites internos. Nós temos 7 igrejas pela misericórdia do Senhor. Vários deles eu não pude ir nesse final de ano, mas eu estou aqui. Isso é uma mensagem do que vocês são para nós. Vocês são muito preciosos. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meu pastor. Amém. Você pode levantar sua mão para cá, vamos orar pelo nosso pastor. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela vida do teu filho, que tem sido para nós uma inspiração, tem sido para nós, ó Deus, realmente um referencial. E para nós, meu Deus, é uma alegria poder saber, Pai, que o Senhor tem homens que são homens de Deus na terra. Homens, ó Pai, que são referência de família, são referência de hombridade, são referências, Senhor Deus, de espiritualidade, de santidade. Homens, ó Pai, que fazem a diferença na terra. E nós, Senhor Deus, nos sentimos honrados por estarmos debaixo dessa cobertura, Senhor. Não somos, Pai, talvez os melhores discípulos, mas estamos aqui, Senhor Deus, para receber
E queremos, ó Pai, nesse espelhamento, poder ser, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos. Faz também, Senhor Deus, através de nós, faz também em nós, ó Pai, porque nós estamos aqui para receber. Então, usa o teu filho, Senhor Deus, porque nós estamos ansiosos para ouvir tua voz, através daquilo que o Senhor tem dado ao teu filho com tanta autoridade, e ele tem pregado pelo mundo afora. Oramos e te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Está melhor, né? Amém, vamos lá. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Coloca aqui a senhazinha para poder... Isso. Oh, glória. Senha poderosa, hein? Eu vi a senha. A gente tem que colocar de novo. Vamos lá, vamos ver se põe de novo. Aí, vamos ver se... Acho que são 4, talvez. São 5 ou 4 que foi? 5, tem 5 aí, ó. Mas tá. 1, 2, 3, 4. Agora foi. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus pela tecnologia também, né, gente? A tecnologia é uma benção. Ajuda a gente a estar conectado e poder participar com mais recursos em nome de Jesus. Estamos muito felizes de estar aqui. E antes de trazer a palavra de Deus ao seu coração, eu queria fazer uma oração de algo que eu senti enquanto nós estávamos aqui antes do culto. Estávamos nos preparando ali no gabinete pastoral. E eu senti de fazer uma oração. Vocês podem ficar de pé para a gente fazer mais uma oração? Vocês vão ficar sentados agora mesmo. Posso usar um pouquinho do óleo aqui? Pastor Marcos, posso usar esse óleo aqui em nome de Jesus, amém? Nós sabemos que tem coisas que nós não enxergamos, mas Deus vê todas as coisas. O nosso Deus, Ele contempla coisas que a gente não tem nem ideia de onde elas estão. E por isso que nós precisamos da visão do nosso Deus. Sim ou não? E eu gosto de obedecer a Deus do jeito que Ele me fala, porque nem sempre eu vou entender o que Ele está dizendo. Às vezes Ele fala umas coisas que só Ele sabe e a gente não entende, né? E eu senti de fazer uma unção de algo que não tem explicação humana. E eu vou pedir permissão já ao pastor Marcos, eu vou descer aqui, que eu vou ungir só a pontinha aqui desse altar. O óleo pronto. Então vamos usar, a pastora sabe o óleo que precisa. Ô glória. Eu quero chegar nessa pontinha, eu quero que vocês estendam a mão para essa pontinha aqui. Vocês podem estender a mão para cá? Para esse cantinho aqui, mesmo que você não esteja me vendo aí por causa da multidão. Pai, eu tomo autoridade no teu nome, autoridade que o Senhor me concede, ó Deus, através dos teus filhos, pastor Marcos, Senhor, e a sua esposa, ó Deus, essa família pastoral que o Senhor levantou nesse lugar, e eles têm, Senhor, aberto o coração para serem discípulos. E hoje eu estou aqui, Senhor, na autoridade que o Senhor me concede através deles e no nome de Jesus, para declarar, Senhor, a tua bênção sobre essa casa, mas de maneira especial, Senhor, sobre esse cantinho da tua obra aqui, Pai. Senhor, tu és o Criador de todas as coisas. O Senhor, a palavra do Senhor diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Os homens colocam um documento dizendo que é deles, mas a terra toda pertence ao Senhor. E nós te agradecemos porque essa terra do templo aqui pertence ao Senhor. E declaramos a propriedade divina sobre essa terra. E quebramos, Senhor, toda e qualquer obra que não é tua, que tenha sido feita contra essa casa, contra essa obra, contra, ó Deus, aquilo que o Senhor quer fazer nessa casa. E declaramos em nome de Jesus essa terra que pertence ao Senhor, consagrada ao Senhor pelos homens que agora estão nela. Ó Deus, porque nós aqui estamos no teu nome e temos autoridade para isso, e essa terra foi comprada diante dos homens, Pai, e foi paga, e aqui está, Senhor, e declaramos que essa terra pertence ao Senhor, e toda e qualquer consagração anterior é quebrada, e toda e qualquer obra que não é tua é desfeita, e toda e qualquer ligação que havia sido feita, que não pertence ao Senhor, é anulada pelo poder do nome e do sangue de Jesus. E pelo poder do teu nome eu declaro
que todo e qualquer bloqueio que havia retirado, em nome de Jesus, e essa casa cumprirá tudo que o Senhor planejou para ela. Essa casa será tudo que o Senhor planejou para ela. Por isso, todo ataque, ó Deus, maligno, e toda intenção do inimigo é quebrada e anulada, em nome de Jesus. E aquilo, Senhor, que o inimigo intentou fazer, vai ser transformado em bênção, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, aleluia. As coisas de Deus muitas vezes não se explicam, a gente só obedece, porque Deus tem a explicação, Ele sempre tem a explicação, amém? Graças a Deus. Agora sim, vamos ler a palavra do Senhor juntos, só o início desse versículo. Ó soberano Senhor, como posso ter certeza de que essa terra será minha? Amém? Pode se assentar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Essa pergunta foi uma pergunta feita por Abraão. Eu coloquei duas versões diferentes, elas falam a mesma coisa. Como eu posso ter certeza de que essa terra será minha? E o tema da mensagem é esse: como eu posso ter certeza? Parece uma coisa simples, parece uma coisa talvez até pequena, mas não é. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, mas quando ele olhou para a realidade da sua idade e a terra que estava ocupada por outros moradores, enquanto Deus dizia, é tua, mas quando você olhava na realidade física, era o contrário, a terra estava cheia de ocupantes, e o próprio Abraão não tinha filhos, uma idade avançada, e aí ele faz essa pergunta, que é a mais importante que um ser humano poderia ter feito, já que ele sabia que ter certeza era essencial. Diga comigo, essencial. Você vai entender aquilo que o Senhor está nos ministrando, que a certeza ela é fundamental. Um mágico perguntou para um religioso, aliás, o religioso perguntou para o mágico, por que é que os seus shows de magia às vezes tem mais gente do que a igreja? E o mágico disse, porque eu prego a mentira, eu falo da mentira como se fosse verdade, e você fala da verdade como se fosse mentira. Você sabia que você é filho do Todo-Poderoso? Olha para quem está do seu lado aí, você sabia? Diga aí, você sabia? Todos que estão aqui são filhos do Todo-Poderoso? Agora vamos ser sinceros, a gente vive como se fosse? Vive como se fosse? Por quê? E é isso justamente que nós precisamos pensar. Acreditar que Deus pode, ou saber que Deus vai fazer, é muito diferente. E a diferença entre ter ansiedade ou expectativa. Quem acredita que Deus pode fazer tem ansiedade, porque não sabe se Ele vai fazer. Ah, Deus pode, sim, Ele pode, mas será que Ele vai querer fazer? Então, enquanto você está acreditando só numa possibilidade, você fica ansioso. Mas quando você acredita que Deus vai fazer, é completamente diferente. Agora você já não vai ficar ansioso, você sabe que Ele vai. Você tem a certeza que Ele vai. E em vez de ter ansiedade, você tem o quê? Expectativa. Você tem expectativa, você começa agora a falar, Senhor, eu sei que Tu vai, será que é amanhã, será que é hoje, como vai ser, Senhor? Eu sei que o Senhor vai fazer, então cria aquela santa expectativa. Deus prometeu um herdeiro a Abraão, mas Deus não deu um cronograma para ele, e a certeza foi o combustível para o longo inverno de 25 anos entre a promessa de ter uma geração e o nascimento de Isaac. Demorou, mas ele conseguiu esperar por causa da certeza. Sem certeza, a espera é um tormento, é um período de erosão da fé, onde cada lua nova é um lembrete da falência do próprio corpo. Se ele não tivesse certeza, ele teria deixado aquilo que Deus havia prometido, mas com a certeza, a espera se torna um processo de gestação.
Quando você tem certeza, então a espera ela é só um processo de preparação para aquilo que eu vou viver, porque a certeza nos ensina a distinguir entre o silêncio de Deus e a ausência de Deus. Deus nunca está ausente, mas às vezes Ele fica em silêncio, e geralmente Ele fica em silêncio na prova, como alguém já disse, que é na prova que o professor fica calado. É na prova que o professor não fala nada, porque a prova tem que ser passada pelo aluno e não pelo professor. Então ele se cala, e muitas vezes Deus se cala, e aquele que não tem certeza confunde o silêncio de Deus com a ausência de Deus e acha que Deus não está presente. Mas quem tem certeza sabe que ele pode estar silencioso, mas não está ausente. Ter a certeza é o que faz a diferença entre viver na periferia da promessa ou habitar no centro da promessa. A incerteza paralisa, a certeza lança adiante. Quem não tem certeza fica analisando, hesitando, com medo de errar, porque não tem um chão firme. Mas quando você tem certeza, você não fica analisando, você já sabe que vai ser. A incerteza faz vítimas e a certeza faz testemunhas. Abraão sabia que precisava ter certeza. Hebreus 11 vai dizer algo muito interessante. A fé é o quê? A fé é o quê? Fé é o quê? Estamos semeando 2026. E você pode ter bons pensamentos, mas bons pensamentos não vão te dar vitória. Sozinhos não. Você pode ter bons sentimentos, você pode ter boas intenções, mas para viver o milagre em 2026, você precisa de mais do que isso. Você precisa de certeza. A Bíblia diz: a fé é a certeza. O que Abraão estava buscando? A certeza. Como eu posso ter certeza? Então nós estamos estudando o nascimento da fé no pai da fé. Nós estamos estudando o nascimento da fé naquele que a Bíblia reconhece como pai da fé. Ele entendeu e ele aprendeu que ele precisava de algo chamado certeza das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que você ainda não está vendo, mas quando você começa a ter certeza, elas se tornam reais para você. Quando a fé, a certeza, a convicção, uma substância espiritual se forma no nosso interior, ela se materializa dentro de nós até que se torna real. Pastor Paul Yang-Shu falava, quando você realmente acredita, é como se você ficasse grávido daquilo. Quando você realmente acredita, há uma gestação que começa no seu interior. Ninguém vê nada, mas lá dentro de você aquilo é real. Ninguém está vendo nada, mas lá dentro de você tem uma substância que se formou porque você acreditou. E essa substância vai se tornar realidade. A fé transforma a espera incerta em certeza de realização. A cegueira do futuro daquele que não vê nada, numa visão convicta do que vai acontecer. Romanos 14, 23, a Bíblia vai dizer, aquele que tem dúvidas é condenado. E nós às vezes não entendemos isso, porque aquele que tem dúvidas é condenado porque o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então entenda, quando você não tem certeza, você já está no caminho do pecado. É duro pensar nisso, porque muitas vezes a nossa fé tem sido uma fé que não é real. A nossa fé tem sido uma fé que não é certeza, e se não é certeza, não é fé. A verdadeira fé é certeza. Enquanto eu não tenho certeza, eu não tive fé ainda. E agora Abraão está dizendo, Deus, eu preciso ter certeza, porque ele entendeu que se ele não tivesse certeza, ele iria pecar. Se ele não tivesse certeza, ele abraçaria a dúvida, que é exatamente o contrário. Abraão estava decidido a não cair no ciclo maligno da dúvida, do pecado e da frustração. E é por isso que ele clama a Deus. A palavra iada no texto original mostra que Abraão queria uma experiência que pudesse garantir, uma experiência de garantia palpável. Ele estava dizendo, Deus, eu preciso de um chão firme, senão eu vou afundar. Mas a maneira como ele faz isso é muito linda,
porque ele não diz se, ele diz como, como. Então ele não questiona se Deus pode ou se Deus vai fazer, mas ele questiona como vai ser. E ele começa a perguntar: Senhor, eu preciso da estratégia. Como posso, olhando o que? A possibilidade. Como eu posso ter certeza, olhando a busca dessa convicção, que deveria ser a busca de todo cristão. Ele diz: como eu posso ter certeza de que o Senhor vai me fazer possuir a promessa? Deus dá uma resposta em 5 chaves poderosas que eu quero transmitir para vocês. Primeiro, Deus apresenta para Abraão o preço da certeza. E ele apresenta o preço com uma lista de compras. Uma lista surpreendente. A gente não imagina que Deus iria responder isso para Abraão, porque a resposta de Deus respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Oh meu Deus, se Abraão está procurando certeza, agora ele tem uma lista de compras com 5 animais. E você pode pensar: meu pai amado, o que isso tem a ver com certeza? Tudo. E nós precisamos entender a simbologia do que Deus pede para Abraão quando Abraão pede certeza. Quando você pede certeza, Deus vai te pedir algo. E o que Deus pede para Abraão é algo chocante, porque ele não pede mais oração, ele não pede mais jejum, ele pede sangue. O mistério da lista de compras de Deus é literalmente todo o sistema sacrificial que seria dado a Moisés 400 anos depois. O que o senhor quer dizer, pastor? A novilha, no símbolo do templo, dos sacrifícios do templo, ela era para a expiação comunitária. A cabra representava a oferta do pecado, o cordeiro era o substituto pascal pela culpa, as aves a oferta dos pobres e também da purificação. Mas Deus pede tudo para Abraão antes de ter sido instituído qualquer tipo de sacrifício. O teólogo Alfred Edersheim confirma que estes são os 5 únicos tipos de animais aceitos no sistema sacrificial levítico. Deus estava pedindo a Abraão que trouxesse tudo, porque a certeza não vem de uma entrega parcial. Deus está dizendo: você quer certeza? Então me entregue tudo. É como se Deus dissesse a Abraão: Abraão, para garantir o seu futuro, eu vou mobilizar todo o céu. E eu vou esgotar todas as formas de sacrifício. Não haverá uma única brecha jurídica no universo por onde a sua bênção possa escapar. Eu estou cobrindo tudo. E é muito lindo, porque além da força máxima de um sacrifício completo dos 5 animais sacrificiais, o número 3 na Bíblia é o número da ressurreição. E Deus estava pedindo algo que tivesse a marca da eternidade. Ele estava dizendo: Abraão, não traga ao altar uma fé filhote, imatura, traga uma fé robusta, pronta para o sacrifício. 3 anos é a idade plena do animal jovem, em sua melhor performance. E Deus estava dizendo: é assim que você vai trazer esses animais com 3 anos, animais de 3 anos. Hebreus 9, 22, a Bíblia vai dizer: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então Deus leva Abraão a fazer o sacrifício que lhe daria certeza. E você vai entender isso até o final dessa mensagem. Segunda coisa que acontece no texto é o corredor da morte. A resposta à pergunta de Abraão, depois que Deus pede os 5 animais, é a formação do corredor da morte. O juramento sangrento que garante o futuro. Gênesis 15, 10, a Bíblia vai dizer: ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. O que é isso, pastor? Abraão parte os animais ao meio e coloca uma metade de frente para a outra, criando um corredor de sangue no meio. E para você e eu que lemos essa história sem conhecer a cultura, é uma coisa inteligível, nós não conseguimos entender, mas isso se chamava cortar uma aliança, era o karat berit. Quando reis faziam uma aliança, um tratado, eles caminhavam pelo meio de um sacrifício
eles caminhavam pelo caminho de sangue de um sacrifício, dizendo que Deus faça comigo o que foi feito a esses animais, que eu seja rasgado ao meio, se eu quebrar a minha palavra com você. E era exatamente isso que Abraão preparou. Quando Deus pediu os animais, Abraão entendeu, Deus quer fazer uma aliança comigo. Ele parte os animais, ele cria o caminho de sangue para poder fazer aliança com Deus. Jeremias 34, 18 vai citar esse estilo de aliança, e Deus, ele vai falar ao seu povo de uma forma que eles entendiam, e ele vai dizer: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Onde está isso? Na sua Bíblia, citando a maneira como havia aliança. Se cortava o animal ao meio, e as pessoas que entravam em aliança passavam por aquele caminho de sangue, entrando em aliança um com o outro. Abraão entendeu na hora, a certeza dele não vinha de um sentimento, vinha de um contrato de vida ou morte. A promessa se tornou irrevogável sob pena de morte. Quando Deus pede os 5 animais, Deus dá a Abraão a chance de criar esse caminho, onde o próprio Deus vai jurar. O próprio Deus vai jurar. Número 3, a guerra mental que acontece. Está no texto de Gênesis ainda, no mesmo texto. Você vai ver a proteção ao altar quando o céu parece silencioso. Porque quando Deus pede o sacrifício e Abraão corta os animais pela metade, parece que Deus não veio. O que acontece é que Abraão fica com os animais cortados pela metade e Deus não aparece. E Abraão fica ali, a Bíblia diz, aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Porém, Abraão as enxotava. Então, 5 animais sacrificados, caminho de sangue para fazer aliança, mas a parte principal da aliança não chegou, ou pareceu que não estava lá. E Abraão está espantando os animais que querem comer o sacrifício que ele quer oferecer a Deus. O inimigo odeia alianças. No momento em que alguém decide firmar um compromisso sério com Deus, o inferno envia abutres para tentar roubar o sacrifício. O inimigo sabe que você está prestes a receber uma garantia eterna. E o que ele faz? Ele envia distrações. Spurgeon dizia que esses abutres são os pensamentos da dúvida, o medo do fracasso e as acusações de Satanás, que tentam comer a fé antes que o fogo de Deus desça. E Abraão ficou ali o dia todo, exausto, cheirando a sangue, espantando os bichos. A certeza pertence a quem aguenta firme no altar até o sol se pôr. Você quer certeza? Pare de abandonar o altar na primeira dificuldade. A certeza pertence a quem aguenta firme, espantando o desânimo até que o fogo de Deus caia. Então chegamos à 4ª parte da certeza, o sono da rendição. Quando Deus nos tira de cena para nos salvar, e foi o que aconteceu com Abrão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Deus anestesiou Abrão para tirá-lo da equação. Deus estava dizendo: Abrão, durma, saia do caminho, você não tem estrutura para garantir essa aliança, eu vou assinar. A sua certeza, a minha, a nossa certeza, não depende da nossa performance. Eu vou voltar aqui. Não depende da nossa performance, porque nós estamos dormindo, mas da fidelidade exclusiva do nosso Deus. Chega um momento do caminho da certeza, onde você não tem que fazer mais nada, você só tem que descansar em Deus, porque agora é Ele quem vai fazer, e Ele fez meio. A Bíblia diz que Ele trouxe a sua assinatura de fogo, o Deus que jurou morrer em nosso lugar. A Bíblia diz em Gênesis 15, 17, sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. É tão poderoso esse texto,
porque fala desse momento, na escuridão total, surge o sobrenatural. Deus caminhou sozinho no corredor da morte, Ele assumiu toda a responsabilidade. Hebreus 6,13 vai explicar esse texto de uma maneira linda. E está escrito: pois quando Deus fez a promessa a Abrão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. O juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. O versículo 18 vai dizer: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aqui está a resposta final para como posso ter certeza. A assinatura de fogo do próprio Deus. O fogo passa pelo meio do sacrifício. O juízo de Deus consumiu o sacrifício sem queimar Abrão. Para Abrão, ele foi apenas luz no meio da escuridão. E você pode dizer: pastor, é muito bonito tudo isso, mas como eu posso ter certeza então? Primeiro, entregue o que falta. Entregue o quê? Deus pede a Abraão um sacrifício completo, nós já vimos. Quantos animais Deus pediu para Abraão? 5 animais. Todos os animais usados para sacrifício, Deus pediu para Abraão. Entenda, Deus me dizia sobre o ano 2026, pastor Marcos, que para que nós vivamos as promessas de Deus no novo ano, nós não podemos apresentar um sacrifício. Nós precisamos entregar tudo. Abrão diz: eu quero ter certeza. Deus diz: eu quero que você entregue tudo. Eu quero ter certeza. Eu quero que você entregue tudo. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente entrega pedaços. A gente entrega uma coisa, mas não entrega a outra. A gente entrega parte, mas a gente não entrega tudo. E enquanto a gente não entrega tudo, não tem certeza, tem dúvida. Porque a parte que a gente não entregou rouba a garantia. A parte que a gente não entregou tira a garantia de que o milagre vai acontecer. Entenda, Marcos 10, 21. A Bíblia fala do momento que Jesus encontra com um jovem. Era uma pessoa realmente maravilhosa, especial. Ele praticava os mandamentos desde a sua juventude, desde a sua tenra idade, desde que ele tinha consciência de ser alguém, ele praticava os mandamentos todos. E Jesus diz para ele: somente uma coisa te falta, filho. Vai, vende tudo o que tens. Porque embora obedecesse todos os mandamentos, o tesouro daquele homem eram os seus bens, e não Deus. E Deus agora estava confrontando o ídolo dele. Deus estava confrontando aquilo que ele precisava entregar. As pessoas e todos nós podemos ter qualquer coisa, desde que o nosso coração não esteja apegado a nada. Alguém pode dizer amém? Eu me lembro que Deus me pedia todos os meus carros. Eu tinha um carro, Deus falava: doa. Tinha outro carro? Doa. E eu fui dando meus carros a vida inteira. Eu pensava assim: Deus tem uma perseguição com o carro, né? Porque não é possível, porque todo carro que eu tenho, Deus me pede. E termina que eu tenho que dar o carro de alguma maneira. Chega um momento que eu tenho que dar o carro. E sabe, queridos, Deus não queria o carro. Deus nunca quis carro. Deus nem precisa de carro. Deus deve rir dos nossos carros. Mas sabe, Ele queria meu coração. E Ele sabia que eu gostava de carro. Alguém me entende? Deus pedia meus relógios. Deus pediu meu primeiro computador. Deus pediu tudo que eu já me apeguei nessa vida. Até que eu entendi que Ele não queria nada além do meu coração. Ele queria o meu coração. E quando Ele me via apegar com qualquer coisa, mesmo que fosse um relógio, Ele dizia: dá para aquele irmão.
E talvez não era nem que o irmão precisasse, era eu que precisava. Eu precisava me livrar daquela coisa que me prendia ainda. Deus está dizendo, eu tenho 1 ano de vitória para você. Mas a vitória só vai ser alcançada se você me entregar tudo. Se você continuar segurando as coisas, você não vai viver o que eu tenho para você. Sua vida sempre será uma vida de dúvida, porque você mesmo não me entregou tudo. Como você vai acreditar que eu posso te dar tudo? A gente só pode receber quando a gente acredita que pode dar. Lucas 10, 41. São 2 irmãs, e respondeu-lhe o Senhor a Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nascidas da mesma mãe, mas uma delas ainda queria governar o mundo. A Marta, Martinha de Jesus. Ela queria controlar tudo, gerenciar tudo. Martinha achava que a comida boa que ela fazia, né? A faxina boa que ela fazia. A casa só ficava boa quando ela arrumava. Marta, Marta. Maria está sentada aos pés de Jesus. O que Maria está fazendo? Nada. Ela só quer olhar para Ele. Ela só quer escutar a voz dEle. Ela se rendeu. Ela não está achando que ela pode fazer nada. Ela não está achando que ela é poderosa em nada. Ela só está olhando para Ele. Sabe, eu comecei o ministério e eu acreditava que eu podia fazer muita coisa. Eu era um pastor Marta. Fazia tanta coisa. Você sabe qual a direção de Deus para o meu ano 2026? Faça menos. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer mais comigo. E Ele disse, abra mão, entrega, renda. Você não é Jesus. Você é irmão de Jesus, filho de Deus, mas você não é Jesus. Sabe, Ele tem me ensinado. Quanto menos eu faço, mais eu faço. Quanto menos eu faço, mais eu vejo o milagre acontecer. Quanto menos eu faço, mais eu vejo a mão dele se mover. E eu não estou dizendo aqui para dar desculpa a preguiçosos, porque Deus não gosta de preguiçoso. Mas eu estou falando para tratar os ativistas da fé. Aqueles que pensam que tudo que fazem é que vai resolver as coisas. Deus está dizendo, calma, calma, entrega. Entrega, entrega. Se você entregar, eu vou realizar. Entrega tudo. Os 5 animais representam uma entrega de tudo aquilo que Deus está pedindo na nossa vida. Coisas grandes e coisas pequenas. Porque tinha um novilho, mas também tinha uma pombinha. E a pombinha era tão pequenininha. E era uma coisa tão... Por que as pombas eram as ofertas dos pobres? Vocês sabem? Porque mesmo sem dinheiro nenhum, eles podiam caçar uma pomba para ofertar. Ele não precisava de dinheiro para ofertar a pomba. A pomba dava para pegar debaixo da árvore, dava para pegar em qualquer lugar. Se ainda tem tanta pomba hoje, imagina quanta pomba tinha no passado. Dava pomba mais do que qualquer coisa. Então a pomba era a oferta dos pobres. E o símbolo para nós é que existem coisas grandes que Deus pede de nós, mas existem coisas pequenininhas também. Coisas que às vezes a gente nem considera. Fala assim, não, isso aqui é tão pequeno, por que Deus está me pedindo isso? Se Ele está pedindo, é porque importa. Se Ele está pedindo, é porque tem que ser entregue. Se Ele está pedindo, é porque é para entregar. Alguém pode dizer amém? Número 2, parta ao meio e faça o corredor da aliança. Foi isso que Abraão fez, sim ou não? Deus pediu os animais, ele parte os animais e faz um corredor de aliança. Partir ao meio, cortar, é isso que significa, cortar. É o chamado de Deus para a gente viver a certeza.
O caminho sangrento é construído pelas coisas que criamos coragem de cortar por amor a Deus. Pastor, eu preciso cortar alguma coisa da minha vida? E não é uma coisa só, não. Se Abraão teve que cortar 5, imagina nós. Se Abraão teve que cortar 5, imagina nós. Abraão cortou 5. E eu fico pensando, meu Deus, quantas nós precisamos cortar? E Deus está falando, eu quero te dar tudo em 2026. Mas para eu te dar, você vai ter que cortar algumas coisas. Tem coragem? Vai encarar? Vai criar o caminho? Ou vai continuar negando? Esse é o corredor onde Deus caminha. Tudo que você corta por amor e em obediência a Ele, cria um caminho de aliança entre vocês dois. Quando Deus me revelou a santidade e me fez entender o que significa santidade, várias coisas foram sendo cortadas da minha vida. E eu pensava que eram coisas que nem tinham tanta importância. Mas eu louvo a Deus pelos cortes que o Espírito Santo me conduziu a fazer. E hoje eu vivo uma vida diferente. Essa mensagem que vocês estão recebendo, Deus me deu sábado. Depois de voar 8 horas no avião, aterrissar em Brasília, sentei no gabinete e Deus começou a me falar. E começou a ministrar o meu coração. Porque quando você corta as coisas que você precisa cortar, você abre espaço para Deus colocar as coisas que Ele quer colocar. Mas se você não tiver coragem de cortar, você nunca vai receber o que Deus tem preparado. Terceiro, proteja o seu altar a qualquer custo. Abrão teve que proteger o altar, sim ou não? Os abutres, as aves de rapina queriam comer a oferta de Abrão, queriam comer o altar da aliança de Abrão. O maior sonho de Satanás é destruir o teu altar para Deus. O maior desejo de Satanás, a maior fome do inimigo é comer o que você ia oferecer para Deus. Tudo que você corta para Deus, o diabo quer comer. Daniel 6 vai contar a experiência de Daniel, porque Daniel tinha um altar para Deus. E o altar de Daniel era um altar que ele orava 3 vezes ao dia. Esse era o altar. Não era nada físico, era o tempo que ele guardava para Deus. Quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. E então o diabo achou uma maneira de comer o altar de Daniel. Vou baixar uma lei proibindo a oração que não seja a essa estátua que o rei construiu. Então ele não vai poder orar ao Deus dele. Acabou o altar de Daniel. Mas ele não esperava uma coisa: a determinação de Daniel em proteger o seu altar. Daniel fica sabendo da lei. E o que Daniel faz? Se esconde na cozinha. E agora ele ora atrás do fogão. É assim? Não. O que Daniel faz? Ele abre a janela e ora 3 vezes por dia, do mesmo jeito que ele fazia antes. Que mensagem Daniel está lançando? Enquanto tiver respiração nesse pulmão, vai ter altar levantado para Deus. Enquanto a cabeça estiver em cima dos ombros, vai ter altar levantado para Deus na minha vida. E nenhum abutre, nenhuma ave de rapina vai comer a carne do meu altar para Deus. Esse altar vai permanecer. Não importa que o diabo faça um decreto de destruição, o meu altar vai permanecer diante de Deus. Senhor. Quarto, durma o sono dos amados. Durma o sono dos amados. Quando você entrega tudo, corta o que Deus te pediu. Entrega tudo, corta o que Deus te pediu e protege o teu altar. Você agora só precisa fazer uma coisa. O que é? Dormir o sono
dos amados. Porque quando você faz essas 3 coisas, o restante, quem vai fazer é Deus. Se você fizer essas 3 coisas, o restante, quem vai fazer é Deus. Ele quer que você entregue tudo. Ele quer que você corte o que precisa ser cortado. Ele quer que você proteja o altar. Ele vai testar isso. Olha para mim. Deus podia ter chegado antes das aves de rapina? Podia ou não? Imagina, Abraão acabou de cortar pela metade o sacrifício. Deus podia aparecer nesse momento, sim ou não? Evitaria as aves de rapina? Evitaria o trabalho de Abraão de proteger o altar? Sim ou não? E por que não apareceu? Porque Deus estava provando Abraão. Por que ele espera? Porque ele está provando Abraão. Sim ou não? Vai cuidar do altar ou desistir do altar? Não, Senhor, eu vou cuidar. Você vai deixar a ave de rapina comer o que é meu? Não vou deixar não, Senhor. Você vai continuar acreditando, não está escutando nada, continua acreditando que eu estou com você? Continua, Senhor. O Senhor está em silêncio, mas o Senhor não me abandonou. O Senhor está em silêncio, mas o Senhor não me deixou. O Senhor está em silêncio, mas eu sei que o Senhor está comigo. Deus estava construindo o pai da fé. Ele precisava atrasar a sua chegada. Amém? Mas agora, depois de fazer isso, Deus leva Abraão a dormir. Assim como Ele leva você. Assim como Ele me leva. Gênesis 2, 21, então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, o primeiro homem, Adão. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e a trouxe. Porque enquanto você dorme, Deus faz o que você não pode fazer. Enquanto você descansa nas promessas dEle, descansa na presença dEle, Ele fará aquilo que você não conseguiria nunca. Mateus 6, 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Descansa, descansa. Só busca Ele, busca a presença dEle e deixa que o resto Ele vai acrescentar. Último, espere pela assinatura de fogo. Espere pelo quê? Espere pela assinatura de fogo. É isso que Deus quer, que depois de nós entregarmos tudo, de cortarmos ao meio o que precisa ser cortado, protegermos o altar, possamos descansar esse sono de quem confia nele e saber que ele vai assinar com fogo. 1 Reis 18, 23, conta a história de Elias. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e dividindo em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. Eu também prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa essa palavra. O nosso Deus não é uma estátua. O nosso Deus não é morto. O nosso Deus é fogo consumidor. E Ele vai se manifestar.
Fique alerta. Deus não responderá com lógica humana, Ele responderá com fogo, com a manifestação do seu poder e presença que deixará claro que foi Ele. E é isso que você tem que esperar. Alguém pode dizer amém? Como eu posso ter certeza, pastor? Entregue o que falta. Construa o caminho sangrento, cortando as coisas que Deus pede para você cortar. Proteja o altar. Durma o sono dos amados e confie no Deus que responde com fogo. Esse Deus é quem vai te dar certeza. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra. Nessa noite, pastor Marcos, pastora Silda, Deus está dizendo: a tua descendência dei essa terra. A tua descendência dei essa terra. E Ele está dizendo a cada pessoa que está aqui, que 2026 é uma terra que Deus está concedendo para vocês. Mas vocês não podem ter um pensamento bom, um sentimento positivo. Eu me lembro de um homem que disse assim: eu quero ir lá na sua igreja, porque eu acredito que se eu for na sua igreja, eu vou receber energias positivas. E eu disse para ele: você não vai receber energias positivas, porque o meu Deus não é uma energia positiva. O meu Deus é o Criador de todas as energias positivas que existem, mas Ele é muito mais do que uma energia positiva. O meu Deus não pode ser retido num raio, o meu Deus não pode ser retido em qualquer expressão que você possa imaginar. O meu Deus é maior que tudo isso. Deus não quer te dar bons pensamentos para 2026. Deus quer te dar convicção. Deus quer te dar certeza. Alguém aí quer ter certeza? Fica de pé no seu lugar. Eu sei que você levantou muitos propósitos. Você recebeu o folder. Eu espero que você vai escrever aqui tantas coisas poderosas. Mas olhe para mim. Olhe para mim. Se o que você escrever aqui for só um bom desejo, eu tenho pena de você. Se o que você escrever aqui for só um bom pensamento, eu tenho pena de você. Se o que você escrever aqui for só uma boa energia, para cá, eu tenho pena de você. Por quê, pastor? Porque o que Deus quer te dar é muito mais do que uma boa energia, um bom pensamento e um bom desejo. Deus quer te dar certeza. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se você escutou a promessa de Deus, você não tem um bom pensamento, você tem que ter convicção. Se você escutou a palavra de Deus em cada dia dessa campanha do semeando, se você escutou a palavra de Deus em cada um momento desse, você não pode ter dúvida. Você precisa ter convicção. E essa convicção vai te levar a entrar nesse novo ano, não apenas com boas intenções. Essa convicção vai fazer você possuir a terra para a glória do Senhor. Alguém pode dizer amém? Aí onde você está, fecha os seus olhos e faz uma oração sincera. Ora comigo e diga: Senhor Jesus. Podemos dizer isso mais forte: Senhor Jesus, eu te peço perdão pela dúvida. Eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu fiquei com boas intenções, mas eu não tinha certeza. Eu não fiz como Abraão. Senhor, hoje eu repreendo da minha vida toda dúvida. E eu declaro agora, pelo poder do nome de Jesus, que a palavra do meu Deus não é uma possibilidade. A palavra do meu Deus é uma certeza. A palavra do meu Deus é um motivo de convicção. É por isso que no nome de Jesus, hoje eu decido
caminhar na fé. 2026 não é uma possibilidade, é uma certeza. É uma certeza. Agora você vai dizer de quê? De que é? De que é a certeza? É uma certeza de que eu vou prosperar, se é isso, diga. É uma certeza de que eu vou vencer. É uma certeza de que eu vou alcançar. É uma certeza, Senhor, de que eu vou crescer. É uma certeza, Senhor, de que eu vou superar. É uma certeza, Senhor, de que eu vou abundar. É uma certeza de que eu vou multiplicar. Eu não vou ser apenas, ó Deus, uma pessoa que participa de culto. Eu vou ser um discípulo que multiplica. Ah, Senhor, 2026 não é uma possibilidade, 2026 é uma certeza. Eu vou ser frutífero na casa de Deus, eu vou viver a vida que Deus planejou para mim. 2026 é uma convicção na minha vida. Hoje eu renuncio toda dúvida, hoje eu renuncio, Senhor, todo medo. Ah, Senhor, hoje eu renuncio tudo aquilo que me afastou do Teu propósito. E eu declaro, 2026, Senhor, é uma certeza para mim. É uma certeza. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aleluia. Essa canção diz tudo isso. Será que você pode cantar? Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem, e os teus ouvidos, meu Deus, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Oh, aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está aonde? Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. E a minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo pode
se cumprir? Vai se cumprir. Então aplauda Jesus, aleluia.